Olá, crianças, boa tarde. Começando a semana com a nossa aula de português. E hoje, crianças, vamos estudar sobre sílabas. Não traz muita novidade, estamos apenas retomando um estudo que vocês já fizeram lá no segundo ano. E daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouco mais nesse estudo, mas por enquanto vamos recordar. Então vamos lá. Sílabas, unidades sonoras. Livro, grupo 1, página 31. Então, gente, unidade quer dizer uma unidade. Unidade. Então, vamos lá. Cada som que você solta para falar uma palavra é o que nós chamamos de sílabas. Olha só. A gente já viu que as palavras são formadas pela união das letras. A gente já viu isso. Então, a gente pega cada letrinha para formar uma palavra. Como que é feita essa separação das letras? Como que é feita a escolha das letras para formar uma palavra? De acordo com o som das letras. Só que essas letras, quando se unem com a outra letra, ela forma uma unidade sonora. Quer dizer, eu preciso de uma emissão de ar apenas para falar cada unidade. Por exemplo, sílabas. Então, aqui a palavra sílabas são faladas, é necessário 3 unidades de som. Olha só, cada vez que eu abro a boca, eu falo um si. Agora, para eu falar o lá, já é outro. Sílabas. Então, eu usei 3 unidades sonoras. E cada unidade dessa, unidas, vão formar as palavras. Então, a gente vai ter que saber separar, identificar quais são qual é cada unidade sonora. Então, vamos lá. Sol. Quantos movimentos que a gente teve na boca para falar a palavra sol? Sol. São 3 letras, mas apenas uma unidade sonora, ou seja, apenas uma sílaba. Agora vamos lá. Tarde. Vamos separar? Tarde. Faça essa pronúncia silenciosamente aí. Pode falar alto, aliás, fala alto, mas fala ela bem pausada. Tarde. Então, nós temos aí uma palavra com 5 letras. 1, 2, 3, 4, 5 letras e 2 unidades sonoras. Tarde. Então, eu precisei de 2 unidades sonoras para formar a palavra tarde. Então, vamos lá. Quando pronunciamos uma palavra, produzimos sons, que são representados pelas sílabas. Então, cada som produzido, cada unidade de som produzido é uma sílaba. Para escrever esses sons, usamos as letras do alfabeto juntas. Então, gente, olha só. Esse conjunto de sons que forma a palavra, ele tem que vir juntos. E quando é uma outra palavra, aí eu já separo com um espaço. As sílabas representam unidades sonoras emitidas em uma única saída de ar. Correto? Guarde isso. As sílabas representam unidades sonoras emitidas em uma única saída de ar. Então, vamos lá. Casa. 2 saídas de ar. Casa. Carolina. Então, Carolina teve 4 saídas de ar. E quantas letras? 8 letras e 4 saídas de ar. 4 unidades sonoras. Boleta.
borboleta. Então, nós precisamos de 4 unidades sonoras, 4 saídas de ar. Então, vamos treinar para ver se a gente fica fera mesmo nessa separação silábica, ou seja, na separação dessas unidades sonoras. Então, vamos lá. Cada palavra é formada que são formadas por letras. Então, cada palavra é formada por quê? Que são formadas por letra. Como que chama? Sílabas. Cada palavra é formada por sílabas, que são formadas por letra. Logo, cada palavra tem um conjunto de e uma ou mais sílabas. Então, cada palavra tem um conjunto de. Para formar a palavra, a gente precisa de letras. Então, logo, cada palavra tem um conjunto de letras e uma ou mais sílabas. Então, nós vamos sempre fazer muitas atividades, sempre não, mas muitas atividades, contando quantas letras e quantas sílabas tem em cada palavra. Vamos aí, momento de descoberta. Observe as figuras e as sílabas que as acompanham. Então, aqui a gente tem figuras e tem as sílabas que formam as palavras. Mas, gente, essas sílabas estão embaralhadas. E há uma sílaba, que ela não pertence à palavra. Então, você vai descobrir essa sílaba que não pertence à palavra e vai com lápis vermelho assinale-a. Depois escreva a palavra colocando as sílabas na ordem correta. Então, vamos fazer esse exercício? Por exemplo, aqui o desenho é o quê? Uma árvore. Então, tem uma sílaba aqui que não faz parte dessa palavra. Qual é? Árvore tem bó? Não, não tem esse sonzinho de bó. Então, vamos lá. Então, eu vou circular a sílaba bó, porque ela não faz parte da palavra, e vou escrever as outras sílabas na ordem correta, na ordem que ela é escrita, a palavra árvore. Árvore. E assim você vai fazer com todos os outros. Terminado. Vamos lá para a página 33. Vamos, gente. Faça como modelo, destacando as sílabas e as letras de cada palavra. Então, nós temos aqui a palavra colega. Vamos fazer a separação das sílabas? Colega. Então, são 3 sílabas. Colega. Agora, nós vamos pegar cada sílaba e separar as letras que formou cada sílaba. Co, C-O. Le, L-E. Ga, G-A. Fácil, né? Faça aí antes de ir para a próxima atividade. No exercício 3, o que você observou no exercício anterior em relação à quantidade de letras, de sílabas e de letras? Então, você volta no exercício anterior. E o que tem aqui em comum com todas as palavrinhas em relação à quantidade de sílabas em relação às sílabas e às letras? Tem algo aí que é muito comum. Tem uma dica, né? Então, vamos lá depois dessa dica. Agora, escreva 2 palavras que tem. Gente, agora você vai escrever aí, use a sua imaginação. 2 palavras que tenha uma sílaba só, 2 palavras com 2 sílabas, 2 com 3 sílabas e 2 palavras com 4 ou mais
sílabas. Procure, pode procurar as palavrinhas, qualquer coisa pega uma revista, um livro, se tiver sem ideia, e procure essas palavras. Vamos lá no exercício 5? Exercício 5 também é muito fácil, da página 34. Escreva o nome de cada figura representada a seguir, circule as letras iniciais, a primeira letra delas e forme com essas letras nova palavra. Exemplo, aqui a gente tem a figura é um anel. Escreve lá anel. Circule a primeira letra A. Aqui nós temos uma raquete. Escreva a palavra raquete e circule a letra inicial R. Agora, você vai pegar essas letras nessa sequência e formar uma outra palavra. A-R, que forma o sonzinho ar. Formou a palavra ar, de uma sílaba apenas. E assim você vai fazer com os demais para descobrir a palavra. Terminou? Agora, gente, nós sabemos que as palavras juntas formam sílabas. As sílabas juntas formam palavras. E as palavras, numa ordem, numa sequência, fazendo sentido, formam frases. Então, gente, frases não são formadas com qualquer palavras, assim como palavras não são formadas com qualquer letras. Então, tem que fazer sentido. Então, vamos lá, na página 36. Vamos fazer mais essa atividade aí. Para escrever um texto é preciso. Então, vamos lá, gente. É preciso, para escrever um texto, é preciso que as letras se unem, formando sílabas. E estas formem palavras. Então, as letras se unem, formando sílabas, e as sílabas se unem, formando palavras. É preciso também que, quando juntas, as palavras precisam ter sentido. Então, elas não podem ser palavras qualquer, sem sentido. Elas juntas têm que ter um sentido. Para isso, ela tem que estar numa ordem correta, que faça sentido. Então, vamos lá. Maria, uma apresentação no teve sábado na escola. Vocês entenderam alguma coisa? Maria, uma apresentação no teve sábado na escola. Esquisito, né? Tá difícil de entender. Embora seja uma frase curta, a gente vai conseguir, se ler várias vezes, a gente pode conseguir entender. Mas se fosse num texto, isso ia embaralhar tudo e a gente não iria entender nada. Então, vamos lá. Gente, muito difícil. Então, vamos ajudar o nosso coleguinha aqui e vamos organizar essas palavras acima para que elas façam sentido. Vamos lá. Maria, teve uma apresentação na escola. Tá esquisito, né? Sabe, se a gente começar com o dia, no sábado. No sábado, Maria teve uma apresentação na escola. Olha, agora sim. Vamos lá? Então, vamos. No sábado, Maria teve uma apresentação na escola. Ei, agora a gente conseguiu entender tudo. Então, vamos lá. Ao organizar as palavras, notamos que a frase tem sentido. Então, no sábado, eu tenho ideia. Agora, no sábado, Maria teve uma apresentação na escola. Eu tenho ideia de algo. O que aconteceu ali na frase? Houve uma apresentação. Qual o dia que houve essa apresentação? No sábado. Qual o local que houve a apresentação? Na escola. Então, no sábado, Maria teve uma apresentação na escola. Então, é muito importante tanto a ordem dessas palavras como a
pontuação. Certo? E assim formamos frase. Então, gente, frase é isso. É uma palavra ou conjunto de palavras ou um conjunto que transmite uma ideia, um sentido completo. Então, a frase pode ter uma palavra, 2, 3, 5 palavras, mas ela tem que transmitir um sentido completo. Em uma frase, as palavras não ficam juntas. Eu peguei algumas atividades que a palavrinha está ainda juntas. Não ficam juntas, tem que estar separadas. Ao contrário, há um espaço entre elas, então a gente sempre coloca um espaço entre as palavras, de maneira que seja possível identificar cada uma das palavras. Para ajudar na compreensão das frases, utilizam-se letras maiúsculas e minúsculas. Onde que estarão as letras maiúsculas? No início da frase. Letra maiúscula, início da frase. Ou para substantivo próprio. E sinais de pontuação correta, como vírgula, ponto final, enfim. Ponto final me diz o quê? Concluímos o nosso pensamento, concluímos no sentido que a gente queria dar a essa frase. Então, precisa ter ponto final. Quando você responde uma atividade, você vai formar uma frase para você responder aquela atividade. Então, letra maiúscula no início e ponto final quando você terminar. Se houver necessidade no meio, se a resposta precisar de ser mais de uma frase, você vai de novo colocar letra maiúscula e ponto final. Muito bem. Então, vamos lá. Coloque as frases na ordem correta. Gente, essas frases, por que eu coloquei número 2? Vamos primeiro fazer a atividade 2 para treinar e depois a gente volta para 1, que é um pouquinho mais complexa. Então, primeiro, vamos lá na 2. Então, vamos. Coloque as frases na ordem correta. Passarinho bem cantou o alto. Aqui já tem uma dica, porque a letra inicial dessa frase já aparece em maiúsculo. Então, se o O está maiúsculo, eu sei que é o início da frase. O passarinho cantou bem alto. Ponto final. Correto? E assim você vai fazendo todas as outras. Feito isso, agora vamos voltar lá para a primeira atividade, para 1. Olha só, gosta de brincar de detetive? Então agora você é o detetive. Há problemas na escrita do texto. Identifique-os e reescreva corretamente. Para isso, use adequadamente as letras maiúsculas e organize na ordem correta as frases que estão desorganizadas. Gente, então aqui tem coisas desorganizadas. Então vamos lá. Em um lugar muito existe. Em um lugar muito distante. O que está errado nessa frase? Letra maiúscula. Em um lugar muito distante, vírgula. Existia reino silencioso. Existia um reino silencioso. Está fora de ordem. Você vai colocar na ordem correta. Vírgula. Apenas por habitado letras. Esquisito, né? Então, coloque aí na ordem correta. Ponto. Elas muito eram desunidas. 2 pontos. Viviam cada uma para si e nunca se reuniam para a palavra uma formar sequer. Precisa pôr em ordem. A rainha Alfa, tem uma coisa errada aí, que era divertida muito, resolveu acabar com o silêncio aquele. Ui, gente, leia, releia cada pedacinho, cada parte e faça as correções necessárias. Letra maiúscula ou minúscula quando for necessário e a ordem correta. Muito bem.
Agora, nós vamos para a agenda. Eu quero que você copie essa agenda e depois eu vou comentar com você sobre os exercícios. Então, eu vou comentar com você sobre os exercícios para casa. Se você... São os exercícios da página 35 e da página 38. Você pode, se quiser me mandar a tarefa antes, pode me mandar antes de sábado, pode me mandar a tarefa até 100. Nós vamos corrigir juntos no próximo vídeo. Por que que eu vou fazer isso? Eu quero que você aprenda já, vai se acostumando com a autocorreção. E aí depois que você fizer a autocorreção, você me manda, ok? Então é para o dia 26/3. No dia 26/3, nós vamos fazer a autocorreção. Muito bem. Agora, se você conseguir fazer o exercício sozinho, não precisa ver o restante desse vídeo. Você vai lá e tenta. Se você ficar com dúvida, ouça a próxima parte. Entendeu? Então, se você não precisar da próxima parte, eu espero você aqui amanhã, para a nossa aulinha de amanhã. E aí, um bom descanso. Olá, crianças! Vamos aqui agora com o livro. Nem coloquei atividade. Eu quero com você comentar sobre essas atividades da agenda, para você treinar aí sozinho e se acostumando. Então, vamos primeiramente lá na página 35. Olha só, página 35. No exercício 6, você vai reler as palavras encontradas no exercício 5, que nomeiam as figuras. Então, nesse exercício aqui, você tem umas palavrinhas. Você vai reler essas palavras aqui, que nomeiam as figuras, e vai observar o número de sílaba de cada palavra. Então, você pode reler aqui, ó, saia. Então, quantas sílabas tem saia? Quantas sílabas tem ovos? Certo? E aí, você vai assinalar a resposta correta. Apenas uma resposta aqui é correta. Como que você vai assinalar? Faça um círculo na alternativa, na letrinha que marca a alternativa correta. Por exemplo, se for A, você circula o A. Se for B, você vai circular o B. Mas para isso, ó, as palavras laranja e urso têm 3 sílabas. Isso é correto. Separa a sílaba aí das palavras laranja e urso. E quantas sílabas tem cada uma? Se tiver 3 sílabas, as duas, aí está correta. Se não, está errado. Aí você não marca nada. A palavra mamão tem uma sílaba? A palavra abacate tem 2 sílabas? As palavras raquete e laranja tem o mesmo número de sílabas? Marque a alternativa correta. No exercício 7, você vai completar essa tabela aqui de acordo com o que é pedido. Aqui eu tenho as palavras elefante, chinelo, laranja. Aí você vai fazer a separação silábica dessa palavra, elefante. Vem aqui e faça a separação silábica. E aqui você vai dizer qual número, vai escrever o numeral mesmo, número de letras que tem a palavra elefante. Você vem aqui e conta quantas letras, escreve. E o número de sílabas, e vem, escreve o numeral aqui. Não precisa escrever por extenso, não. Basta você colocar o numeral. Muito bem. Na 8, você vai formar as sílabas, combinar as sílabas. Então, tem várias sílabas aqui, todas embaralhadinhas. Você vai combinar as sílabas de acordo com a cor e vai formar as palavras. Então, vamos lá. Ó, laranja. Já vi aqui que vai formar uma palavrinha, vento. Então, você vem e escreve lá a palavra vento. Aí, você vai escrever a palavra toda junta.
Não vai escrever separando as sílabas, não. Você vai escrever a palavra, correto? Muito bem. Terminou? Vamos lá para os próximos exercícios propostos, na página 38. Então, vamos lá. Exercício 3, da página 38. Agora que você estudou como as palavras são formadas e qual é o padrão da escrita, classifique as frases seguintes com V de verdadeiras e F para falsas. Então, você vai colocar o V maiúsculo quando for verdadeira e o F maiúsculo quando for falsa. Então, vamos lá. As palavras são formadas por sílabas, isso é correto? A gente forma uma palavra unindo sílabas. Se for, coloca V maiúsculo. Se for falso, coloca F maiúsculo. Uma frase é formada por várias letras juntas uma das outras, sem espaço. Correto ou falso? As palavras são formadas por frases, tá correto? O espaço entre as palavras nos permitem ver cada uma delas para entender o texto. Isso está correto? É necessário colocar esse espaço entre as palavras? Vamos lá. 4. Para escrevermos frases e textos, alguns cuidados devem ser tomados sobre o processo de escrita. Assinale a afirmação correta. Então, tem aí as alternativas A, B, C e D. Você vai assinalar com um círculo ou um xizinho em cima dessas letras A, B, C ou D, que marca a alternativa. Então, não vou ler não. Vou deixar para você ler e interpretar. Tem apenas uma correta. Assinale essa correta. No 5, no texto a seguir, não foram colocados espaços entre as palavras. Tá uma confusão danada. Coloque uma barra para separá-las e entender o que está escrito nele. Então, você vai separar as palavrinhas com uma barra, um traço na vertical. Você vai lá e separa com uma barrinha, separando cada palavra. E depois você vai copiar o texto aqui nessas linhas. Você vai reescrever o texto com esse espaço, porque ajuda muito, é necessário. Então, vamos lá. Faça aí. E aí você vai descobrir o que está falando. É uma charada. O que é o que é. Pronto, assim terminamos o capítulo 1. Beijo grande. Bom descanso aí.